Às vezes você deve se perguntar por que a gente continua fazendo isso, mesmo quando tem uma única criança que às vezes nem entende direito o que está sendo dito, não é? E a razão para isso é que, e é bom que vocês todos aprendam antes que tenham bebês, é que a razão é que a gente cria um gosto quando a gente cria um costume. E quando a gente cria um gosto, quando a criança fica grande, ela continua gostando. Então é mais para que o costume permaneça do que para que ela entenda. As duas coisas são importantes, mas o costume também é. Então, como diz um ditado ímpio, que entorta a boca da pessoa não é o cachimbo, é o costume, pois o que faz com que a criança tenha gosto pela palavra de Deus é o costume também. Como tudo na nossa vida, a gente tem que se acostumar, e a gente não se acostuma só com o que é ruim, a gente também tem que se acostumar com o que é bom. Bom, a segunda coisa que eu quero falar é que nós acabamos de orar com as crianças, ou com a criança, nesse caso, e que nós oramos em nome de Jesus. Mas você já se perguntou, eu imagino, mas será que tem a resposta? O que significa orar em nome de Jesus e por que nós fazemos isso em nome de Jesus? Tem muita coisa por detrás de uma fórmula simples que termina a nossa oração, mas que a gente precisa dar atenção. Terceiro, nós estamos começando a exposição do Evangelho de Mateus. E nós estamos numa sequência. Eu acredito que o Evangelho de Mateus está desenhado, e eu pretendo mostrar isso para vocês ao longo das exposições, que ele está desenhado e projetado para alguns propósitos muito definidos. O primeiro deles é que este Evangelho não foi escrito para ser lido uma única vez. Eu vou repetir isso ao longo dos próximos anos, ou dos próximos meses, com certeza. O Evangelho de Mateus, ele foi projetado para ser lido, você tomar um susto e voltar e reler esse texto, agora prestando atenção naquilo que você perdeu por causa do susto. O susto vai vir daqui a alguns anos. Mas eu já estou adiantando que esse é um texto que foi projetado para ser lido 2 vezes. Depois, esse texto foi projetado para que o leitor judeu reconhecesse que o personagem principal da narrativa era o rei prometido. Não é à toa que este evangelho é conhecido como o Evangelho do Rei. E Mateus vai usar uma espécie de dupla perspectiva ou duplo sentido, porque vai ficar claro que ele quer dizer que Jesus é o rei prometido, já fica óbvio a partir do livro da genealogia, quando ele pega Davi como o principal personagem e a partir de Davi elabora a genealogia e a história de Jesus. Mas o que ele quer dizer com Jesus ser o rei vai ficar mais claro depois do susto, depois do final, depois da conclusão. E por fim, eu acredito que Mateus, eu não, mas todos os estudiosos, acreditam que Mateus usa várias fórmulas e que essas fórmulas têm que ser percebidas para que a gente tire do texto aquilo que Mateus quer ser visto no texto. Mateus, como bom judeu, escreve cheio de fórmulas introdutórias que chamam a sua atenção para o que vem. Como no hebraico você não tem símbolos textuais, como 2 pontos, aspas e outras coisas, a maneira de chamar a atenção para o que vem na sequência eram introduções de fórmulas. Ouvistes o que foi dito aos antigos, era uma fórmula. Assim diz o Senhor, era uma fórmula. Então Mateus vai ter várias dessas fórmulas, não ele vai usar uma só, ele vai usar várias, que abrem o próximo texto, ou abrem espaço para uma informação para a qual a gente deve
prestar atenção. Eu acredito que uma dessas fórmulas já passou por nós e está na primeira parte do texto de Mateus, quando nós expusemos do verso 1 ao 17. E ela está no verso 16. Ela é uma fórmula de conclusão. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Que se chama. Essa expressão que, como uma fórmula, ela pode ser levemente alterada sem mudar o objetivo final da fórmula, indica que nós devemos prestar atenção à maneira como Jesus será chamado. E o primeiro nome que Mateus nos apresenta é Cristo. Se você reparar, no primeiro versículo, esse é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mas quando Mateus vai narrar o nascimento de Jesus Cristo, a ênfase vai recair sobre outro nome. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Hoje eu pretendo expor apenas e tão somente os versos de número 18 a 21 e 25. Então acompanhe na sua Bíblia o texto que eu vou ler a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 18 a 21 e 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Agora a gente pula para o 25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Normalmente, quando a gente aborda o nascimento de Jesus, aborda da perspectiva de Maria. Pode reparar que 90% das abordagens sobre o nascimento de Jesus tem a ver com a visita do anjo a Maria. Mateus está focado em José. E a pergunta é por quê? Por causa da genealogia. Mateus está preocupado em demonstrar que a linhagem real, o homem da coroa, é o filho de José. Esse é o ponto. José é o último da linhagem, mas o seu filho é que é o rei. A ele pertence a coroa. Por isso, o personagem principal do Evangelho de Mateus não é Maria, mas José. E esta é a razão pela qual nós descobrimos que aquilo que impediu José de divorciar-se de Maria foi o mesmo anjo que visitou Maria, visitando José. Mas antes da gente chegar lá, me permita explicar um pouco mais sobre o contexto para que a gente possa entrar nesse texto com propriedade e retirar dele as coisas que nós precisamos aprender. Bom, a primeira coisa que eu quero começar a dizer para que você aborde esse texto com mais propriedade é que Jesus é a versão grega do nome Josué. É claro que hoje em dia nós temos um mundo muito difícil e as pessoas adoram preciosismos e excentricidades particulares. Sabe, cara, a pessoa que não diz Deus, mas ela põe um apóstrofo para dizer, para dar uma engolida e Deus, acha que isso é mais santo, né? Vamos adorar Deus. Eu não sei como é que diz isso alto, né? Até porque nós não sabemos qual é o nome em hebraico
porque o tetragrama sagrado, as 4 letras em hebraico que representam o nome de Deus, tiveram as suas vogais, vamos dizer assim, seus pontos massoréticos retirados, e de outros nomes permitidos de se dizer foram incorporados, de modo que esse tetragrama diz um som com um conjunto de vogais e diz outro som com outro conjunto de vogais, mas a gente não sabe o som original, porque eles, em respeito ao nome do Deus da Aliança, se pouparam de dizer e a pronúncia se perdeu no tempo. Então a gente não sabe. Então a tolice, a besteira, a pessoa dizer assim, porque é Yahvé, não, é Jeová. Depende, você está usando o nome de Adonai ou de nome de Elohim para encher de vogais o tetragrama. Então a gente acha que é uma super santidade. Eu sou uma testemunha de Yahvé. Para não dizer que eu não falei, né? Eu não falei de ninguém. Aí a pessoa fala assim, mas é que esse nome é mais santo. E hoje em dia tem as pessoas que não adoram mais a Jesus. São as pessoas que servem a Yeshua. Vocês já devem ter ouvido falar de Yeshua, né? O Messias de Israel, Yeshua. Você vai falar, mas Yeshua é Jesus? Não, a gente não fala Jesus, a gente fala Yeshua. É claro que se você for norte-americano, você vai falar Joshua. E se você for brasileiro, você tinha que falar Jesus. Porque essa é a transliteração. Nomes fazem isso. Nomes fazem isso. De vez em quando você tem uma versão de nome em outra língua. E é curioso como o nosso nome não deveria ser traduzido uma vez dado, porque ele é dado na nossa língua. Mas existem versões do nosso nome em outras línguas. Então, exceto o seu, que me parece que é exatamente o mesmo em inglês, mas quando eu fui para a África, eu ouvi os nossos nomes sendo dito, Jéssica, só muda a pronúncia do Jéssica igual, né, Brenda, né? Mas eu fui para a África e lá um nome muito comum é o nome Guilherme. Só que, olha só que coisa engraçadíssima, eu vou explicar. Meu co-orientador chamava Guilherme, em português, ele era meso-brasileiro alemão, e ele chamava Guilherme. Só que Guilherme, em inglês, é William. E em afrikaans é Willem, que lembra o alemão Wilhelm, ou Wilhelm. Ok? Todos esses são os mesmos nomes, né? Wilhelm, Wilhelm, Guilhermo, Guilherme, William e Willem. Agora, olha só que engraçado. Nós tínhamos um pastor que chamava Willem, que era Guilherme. Nós tínhamos um amigo que chamava Guilherme, que é a mesma coisa que Willem. E eu conheço um brasileiro que chama William. Então vocês também conhecem um William. Todo mundo conhece, né? Um William, um Washington, né? Todo mundo conhece. E esses nomes são exatamente os mesmos nomes. Como o meu, que ninguém gosta de falar em português. Todo mundo prefere meu nome em inglês por algum motivo. Jonathan. Lá eles me chamavam de Jonathan. Aí eu falava que o meu nome não era Tan, era Taz, por causa do brasileiro. E durante muito tempo eu fui chamado de Jonatas. Jonatas. Que inclusive é a pronúncia hebraica mais próxima, né? Meu nome em hebraico é Jonathan. Natan significa presente, dádiva. Natan. E o Io, que é a abreviação das primeiras letras de Yahvé. Eu estou dizendo isso porque a gente adora nomes excêntricos, o que o diga aí as muitas borracharias El Shaddai e bibliotecas e outras coisas. A gente gosta de Jeová Rafá, a gente gosta de Nissi hoje, Jeová Nissi. A gente adora. Eu sempre achei que o Nissi hoje tinha a ver com Jeová Nissi, sempre achei. Descobri que não, tá? E a gente tem os preciosismos desnecessários. Eu acho que quando a gente pensa nisso, a gente
começa a se perguntar muito mais o que um nome significa do que como ele é pronunciado. Não é a pronúncia do nome. O fato de Jesus receber um nome dado pelo próprio Deus não significou muito num primeiro momento. Lembre-se de que Maria e José, quando ouviram isso, não ouviram em grego, ouviram em hebraico, ouviram na língua deles. E quando o anjo apareceu e disse que o nome do menino ia ser revelado por Deus, disse que o nome dele seria Josué. E, até aí, ok. Porque Josué tinha sido, e tinham vários Josués ao longo da história, na própria genealogia de Jesus, você tem Josué, um Josué pelo menos, escondidinho aqui, mas depois eu vou falar de um outro nome importante, se você já quiser dar uma olhada, ele está no verso 12, que é o nome de Zorobabel. Já já eu explico. Zorobabel também é um teonome, tem o nome de El, nome de Deus lá. O nome de Jesus era um nome conhecido, não causou espanto, não era um nome inédito. Do tipo, olha, ele vai chamar Jesus, nossa, que nome diferente, né? E aí o anjo traduz, é porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Puxa, que legal, então é isso que significa. Ao contrário, quando eles ouviram o nome, ele vai se chamar Josué ou Jesus, é porque ele tem uma missão. Muda um pouco a nossa perspectiva, ou deveria mudar. Porque quando eles colocaram o nome do menino de Josué, ou em grego, Jesus, o nome dele evocava a memória dos outros Josués do passado. Se você preferir, aquele Josué que reconstruiu o templo após o retorno dos judeus do exílio babilônico medo-persa. Um detalhe interessante, Zorobabel, ele era parceiro de um Josué, o sumo sacerdote que reconstruiu o templo. Quem reconstruiu o templo junto com Zorobabel, ancestral de Jesus, foi Zorobabel e Josué. Mas é Zorobabel que está na linhagem de Jesus, porque ainda não era Zorobabel o Redentor, viria um Josué. Agora, Josué era um nome comum, estava lá, tinha um Josué lá com Moisés, tinha um Josué com Zorobabel, reparando que Josué, ele nunca é um personagem muito protagonista, né? Mesmo quando Josué assume o lugar de Moisés, ele parece ser mais uma medalha de prata em comparação a Moisés, que era uma medalha de ouro. Então, quando algum judeu lia a história de Jesus, ele lembrava da história de outros Josués. E o leitor do Evangelho de Mateus já havia sido impactado pela leitura dos primeiros versos e sabia que não se tratava de uma criança qualquer. Este não era mais um Josué. Esse Josué parece que viria cumprir o próprio nome. Essa era a ideia. Agora, veja em que situação esse nome é revelado. Porque Mateus, nos versos 18 a 21, vai nos dar muito mais de contexto do que de texto. E é no contexto que o nome de Jesus aparece. Primeira coisa que diz assim: o nascimento de Jesus foi desta forma, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida. Uma expressão que dificilmente convenceu no momento. Ninguém aparece grávido. Achou-se grávida. Recentemente fizeram um filme, um filme bastante controverso, inclusive, digo recentemente, não é dos últimos anos para cá, mas uns 4 ou mais anos, em que uma moça muito católica achou-se grávida, pareceu grávida. E todo o filme é por conta dessa gravidez que não se explica. E ela conta que ela teve uma epifania no metrô e viu a Deus e achou-se grávida. Para que alguns capítulos do filme posterior nós descobramos que ela foi estuprada no metrô e que o bebê era fruto desse estupro. Um filme que vai usar a religião de uma maneira controversa, o filme vai mudando de ritmo até que no final ele termina bem sujo
e bem difícil. Isto é para minar, é para colocar aquela pulguinha atrás da sua orelha de que, de fato, ninguém nunca vai aparecer grávido do nada. É por isso que Mateus vai explicar, e eu adiantei este ponto quando expus a primeira parte, que o 14º personagem desta genealogia era a pessoa do Espírito Santo, porque é ele o poder gerador do filho que está no ventre de Maria. Vem dele a semente, aspas, masculina, que gera em Maria o ente santo que ela está gestando. Ela achou-se grávida e a explicação é que foi fruto da ação sobrenatural do Espírito Santo. Ou seja, quando Maria, se você quiser conferir isso depois, você vai ter que abrir no Evangelho de Lucas, mas quando Maria é informada que ela será a mãe do Messias, ela já está grávida. No momento em que o anjo avisa, o anjo diz, e este ser que está sendo gerado no seu ventre, ela, mas espera lá, eu não dormi com homem nenhum. A gente sabe. E é por isso que você está grávida. Para ficar claro que a semente pecaminosa não te tocou, mas a semente santa. Agora, qual era o problema? O verso 18 também nos diz que ela estava desposada. E eu aposto também que você já ouviu que o desposório era o equivalente ao nosso noivado. Não é. Não é. Desposada antigamente não é a mesma coisa de estar noiva. E eu sei que essa tentativa de trazer para o nosso mundo moderno as figuras do antigo Oriente Médio, para que a gente possa entender o que está acontecendo, elas às vezes facilitam, mas muitas vezes dificultam. O desposório era algo muito mais sério do que o nosso noivado. Mas mesmo o noivado que é feito aqui, pastor, aquele noivado tipicamente aqui dessa região aqui, mesmo o nosso noivado não se comparava. Até porque você tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, olha o verso 19. Eles não haviam ainda coabitado, mas o verso 19 chama José de esposo. Repararam? O verso 18, o verso 19, diz que José, seu esposo, pretendia deixá-la secretamente. Ou seja, a palavra deixar aí implicava em um necessário divórcio. Divórcio. E quando o anjo, no verso 20, é no verso 20? Isso. Se refere a Maria, olha o verso 20, diz, não tema receber Maria, tua mulher. Não tema receber Maria por mulher. Não tema receber tua mulher. Então, o desposório, ele era muito mais grave. Ele era um pré-casamento de verdade. Eles já estavam casados, mas não na prática, mas legalmente. Eu chamo o desposório de outra coisa. Eu vou tentar explicar de uma maneira moderna, correndo o risco de falhar miseravelmente. Parece que ontem teve um casamento aqui por perto. E os noivos até casarem estavam noivos no nosso sistema de cultura. Só se casaram no dia por conta do assinar dos papéis. Na igreja evangélica, de maneira geral, nós só consideramos as pessoas casadas depois do culto. Parece que a gente não se liberta da ideia católica de que casamento é um sacramento celebrado no altar, diante do padre, do pastor, da figura religiosa. Ou seja, a gente não está casado enquanto Deus não dá a bênção. O problema é que Deus já deu a bênção no momento que você assina o papel. Tanto é que o juiz de paz, fazendo efeito religioso,
anuncia, a partir de agora estão casados, casou. Se acabou ali, se cai um toró, se cai se solta uma manada de elefantes, se sai uma matilha de cães e a gente tem que sair correndo, eles já estavam casados. Assinou, está casado. E a bênção de Deus? Já veio, já foi. Não precisa levantar, não precisa. Tudo aquilo é o mise-en-scène da cerimônia, necessário, cultural, mas a bênção de Deus estava ali, ó, no papel. Assinou, está casado. Então eu tento explicar que, como a gente não consegue fugir dessa cultura, o que é o desposório? Desposório, na minha opinião, é uma situação que eu passei com a minha esposa. A gente comemora o nosso aniversário de casamento na data da cerimônia religiosa. Nós nos casamos no sábado. Mas no papel, por uma questão de agenda, nós casamos uma semana antes. Então nós nos casamos no sábado, no cartório, e uma semana depois nós casamos no sábado na igreja. Então, parece que foi 2 casamentos, né? Fica uma coisa meio esquisita na nossa cabeça, né? Pois é, eu chamo aquela semana de desposório. Porque a gente estava casado, mas não estava de fato. Porque a gente não queria, e é difícil conceber isso na nossa cabeça, de que a gente podia desfrutar do casamento e que não seria pecado antes da cerimônia religiosa, porque já estava casado no papel. Até fiz essa brincadeira com ela, mas ela saiu correndo e não quis ver o final da brincadeira, não é? Essa semana em que você está casado no papel, mas ainda não, que é a semana do já e ainda não, é a semana do desposório. Eu acho que é mais ou menos isso. É a coisa mais próxima na nossa cultura disso, porque para sair do desposório, não era só pegar a aliança e jogar na pessoa e dizer, chega. Não. Né? Dê essa aliança para outra. Não. Né? Não é isso. Isso não acabava com o noivado do Antigo Testamento. Você precisava ir em cartório, você precisava registrar a pessoa, mesmo permanecendo virgem, agora ela era uma mulher divorciada. No Antigo Oriente, em que isso poderia impedi-la de casar para o resto da vida. Então existia o divórcio secreto, em que a pessoa só ia descobrir que ela era divorciada quando fosse se casar com ela de novo. E aí ela ia no templo, chegando lá, os papéis iam mostrar, ela já foi desposada. E o marido poderia abandoná-la no altar ou casar-se com ela. Então imagina a situação em que Maria estava. Veja como um detalhe, verso 19, Maria, sua mãe, estava desposada com José, tão rico, né? E sem antes que tivessem coabitado, achou-se grávida, tá? Pois bem, por que agora o anjo vai aparecer a José? Porque Maria, que o verso 18 deixa claro, era inocente, não conseguiu convencer José do seu anjo. Eu sempre, quando abordo esse texto, fico imaginando a cena em que Maria vai toda eufórica, feliz. Ela era uma jovenzinha, na florzinha da idade. E chega para o seu amado. Eles deveriam ser reis, e são apenas 2 pobrezinhos numa colônia qualquer perdida do Império Romano, e ela chega e diz assim, a salvação que o nosso povo espera veio, e ela está aqui, no meu ventre. E José, em outra vibe, tentando entender o que está acontecendo. É assim, tá, deixa eu entender, você está grávida? Entende? Para José, não foi um compartilhar de alegria. Para José foi um baque. E a gente sabe que José a amava romanticamente muito. Porque diz o texto que ele, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Isso aqui é um ato de compaixão e justiça de um caráter. De um caráter. José poderia ter exposto Maria, não ter dado a chance de ouvi-la e ter julgado ela e a pena para adultério
em caso de desposório, era morte por apedrejamento. Ele ficou chateado. Se você mergulhar na cabeça de José por alguns instantes e meditar no verso 19, você vai sentir a tristeza emergir desse texto. José não está em seu estado natural. Ele não está apenas deixando Maria e dizendo, beleza, deu ruim. Ele tinha o direito de condená-la à morte, mas seu amor por Maria e seu caráter justo decidiram fazer da maneira mais discreta possível, de uma forma que ela não fosse difamada. Essa é a razão pela qual namorar é uma desgraça consumidora. Porque depois do relacionamento, a mágoa e a dor fazem com que o amargor saia pelas palavras. Você não aguenta fazer o que José fez. Você fala mal. Difamar é falar mal. Se você teve um relacionamento e ele não deu certo, você vai falar mal dele. José segurou a língua dentro da boca. Porque se descobrissem a razão pela qual ele estava largando Maria, a fama de Maria seria ruim. Isso aqui é de um caráter, de um amor, mesmo ele se sentindo machucado. Percebe a tristeza emergindo desse texto? José vai dormir aquela noite pesaroso. A Bíblia diz, do verso 20, que ele ponderava nestas coisas. Ponderava nessas coisas. Esse homem foi dormir com a cabeça quente. Sabe quando você diz assim, eu vou dormir, minha cabeça está desse tamanho? José estava fervilhando. A gente tem uma noção muito romântica, muito infantil desse texto, que José foi ponderar sobre essas coisas. Grávida. Eu não fiz nada. Acho que eu estou fazendo certo. A gente tem uma visão muito neutra, muito de filme de Natal, sabe? De filminho besta, de animação para colocar para as crianças assistir antes da ceia. Essa é a nossa noção de ponderar. Essa é uma palavra pesada. Diz que a ideia aqui é que José gastou tempo pensando nestas coisas. Ele estava tentando equilibrar o fato de que, como assim um anjo? Como assim grávida? Como assim Gabriel? Como assim Jesus? Ele estava tentando... Lá na África eles tinham uma expressão inglesa que a gente usa diferente no Brasil. Geralmente quando a gente não entende alguma coisa, a gente põe a culpa no outro, não é? A gente diz que a pessoa não foi clara, a pessoa não disse corretamente. Na África, eles colocavam a culpa em si mesmos. Eles diziam assim, eu estou tentando fazer sentido do que você disse. Fazer sentido. Aqui, a gente diz, o que você falou não faz sentido. Lá eu estou tentando entender o que você falou. Eu sei que você falou tem sentido, mas eu que não entendi. Então deixa eu tentar fazer sentido do que você falou. É isso que José está tentando fazer. Ele está tentando reorganizar essas informações para ver se elas montam um quadro que faça sentido na cabeça dele. E aí, enquanto ponderava essas coisas, a gente percebe que José caiu no sono, porque o anjo lhe aparece em sonho. Não foi um dia fácil para esse homem. De novo, eu estou batendo em José para que vocês entendam uma coisa que vai ser o ponto do meu sermão já já. Mas José é o personagem principal de Mateus. Mateus está gastando tempo com um cara que ninguém liga. Geralmente, quando nasce um bebê, a gente quer saber como está a mãe, como está a criança. Aí, certa feita, um amigo meu teve o 5º filho. Foi um nascimento assim mais no susto. E aí ele contou do parto, contou da emergência, e aí ele falou assim, o bebê está bem, a mãe está bem, para quem quiser saber, o pai também passa bem. Porque a gente esquece que o pai
ele fica passando por tudo isso com a mão para trás, sem poder fazer nada, porque ele está angustiado, mas ninguém quer saber da angústia do pai. Eu sei que também vocês não querem saber da minha angústia como pai, não é? Mas Mateus quis saber. Mateus focou em José, porque se fosse no antigo Israel e a monarquia tivesse valendo, José era o rei. José estaria com a coroa na cabeça. Entende? Então, mergulhando no drama de José, Mateus nos mostra um homem cansado pelos seus pensamentos, indo dormir pesaroso e sendo visitado, acreditam os estudiosos, pelo mesmo anjo que visitou Maria. O mesmo anjo que visitou Daniel. Foi o mesmo anjo que visitou Daniel. O mesmo anjo que estava lá. Ele é um anjo importante. Certa feita alguém me pediu para falar mais sobre o anjo Gabriel, dando um estudo. Não, é só isso mesmo. Tudo que eu teria para falar eu já falei. Mas está lá, é só uma curiosidade. E o anjo vem e diz, José, ele confirma a história de Maria. É isso mesmo. José, filho de Davi. Agora reparem em alguns detalhes. José, filho de Davi. Filho de Davi. Não temas receber Maria. Isso deve ter sido, eu fico até arrepiado, isso deve ter sido um soco no peito. Há quanto tempo Zezinho da carpintaria não era lembrado que ele era filho de Davi? Há quanto tempo ele não ouvia isso? Eu imagino José dizendo, e é verdade, né? Eita! Tá na minha linhagem. Não é que eu sou mesmo filho de Davi? Quando o anjo chama José de filho de Davi, tem algo a ver com as promessas feitas ao trono de Davi. Isso exigia de José se colocar em prontidão. É uma fórmula. José, filho de Davi. Opa! O quê? Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É o anjo que conclui o verso 21, dizendo, ela dará à luz um menino, e você vai pôr o nome dele de Josué, ou Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Dito isso, eu tenho algumas coisas para dizer, na verdade, duas coisas para dizer para vocês. Eu acho que a primeira já ficou clara, mas eu vou dizer. Há duas grandes lições aqui, visto que José é o personagem principal. E a primeira delas é Jesus. O seu nome significa Salvador. Yahvé salva. Jesus significa que ele recebe esse nome com uma missão. Seu nome significa que ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mas esse é o meu segundo ponto. Porque toda essa narrativa focada em José não quer dizer simplesmente que Jesus veio salvar a gente das nossas misérias, mas significa que Jesus veio nos salvar das nossas justiças. Eu estava traduzindo no Supremo Concílio e precisaram levar o pregador para o aeroporto e eu fui acompanhando. E nós fomos conversando no táxi. E ele disse uma coisa interessante, me lembrando, não que eu já não soubesse, mas achei interessante o momento em que ele colocou isso. E ele falou, irmão, nunca se esqueça de que nós temos duas coisas para nos arrepender, e não é uma só. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados e a gente tem que se arrepender das nossas justiças. Essa coisa mais difícil de fazer hoje em dia, porque nós somos orgulhosos da parte que a gente acerta e morremos de vergonha da parte que a gente erra, pois Deus quer as duas coisas entregues no altar, porque na melhor das hipóteses, quando acontece, nossos atos de justiça são como trapos de imundície. São como a roupa que o leproso usava, a roupa limpa e bela que cobria suas chagas, mas que uma vez retiradas mostravam estar grudadas no purulento machucado que nós tínhamos.
Aquela roupa tinha aparência bonita, mas fedia, porque ela saía arrancando a pele, porque ela tampava o pus, a sujeira, a podridão. Suas justiças, seus acertos, são diante de Deus, na melhor das hipóteses, como essas roupas sendo postas para lavar, que não podiam ser misturadas para que a lepra não se alastrasse. Se o pecado é a lepra, nossas justiças são as roupas. Ambas têm que ser alvo do nosso arrependimento. José era um homem justo. José não a quis infamar. José era um homem honrado. Justo, a palavra tzadik, a palavra justo, não é uma palavra gasta à toa na Bíblia. Para que alguém seja chamado justo, esse alguém precisava merecer, mas com muitos merecimentos. Porque o Salmo 15 diz, quem é que vai habitar no monte do Senhor? É o justo. E a resposta para quem lê aquele texto é, se a pessoa precisa ser tudo isso aqui para ser chamado de justo, então ninguém vai morar no templo, ninguém vai morar no monte, ninguém vai subir essa montanha. Só o justo. O justo é Jesus. Mas aqui, José é chamado de justo, verso 19. José, seu esposo, sendo justo. Sendo justo. Homem honrado, não quis infamar Maria, trazendo desonra pública. O filho de Davi, linhagem real suscitada, tudo isso vai se reunindo. Gabriel vai deixando claro que Jesus é um ente gerado pelo Espírito Santo, ele não precisa temer. É claro que para isso, você tem que entender também que Gabriel vem para explicar para José a questão, porque só se é judeu quando você nasce de mãe judia, já falamos isso da última vez. É por isso que Jesus precisava nascer de uma mulher, essa mulher precisava ter uma semente santa, mas José não podia rechaçar Maria, senão a linhagem real, o trono, a coroa, não iria para Jesus por direito. Jesus era filho de Davi. Sim, não é só das coisas ruins que fazemos que Deus espera que nos arrependamos. Nós também precisamos nos arrepender das boas coisas que fazemos, porque não é um equilíbrio nessa balança. Vive direitinho que Deus vai te dar o céu. Não, não é não. Nós não somos bons. Só que a gente pensa também que não é tão ruim assim. Quando a gente se converte, quando a gente vem para a igreja, começa a ficar um pouquinho mais limpinho, a gente começa a dizer assim, nossa, eu não sou tão ruim quanto esse que está chegando agora, hein? Eu já fui assim. Vocês que eu estou olhando aqui com os meus olhos e vocês que estão na internet, vocês são tudo soberbo. Todos vocês, um por um. Porque vocês se acham melhores dos que se não são da IPM. Vocês se acham melhores porque leram um ou outro livrinho de cosmovisão. Porque entendem um pouquinho do termo. Todos vocês. Não estou brincando, não. Todos vocês. Eu já conversei com cada um de vocês. Vocês se acham. Vocês são José. Vocês são melhores. Eu reconheço. Já pastoreei gente muito pior. Mas até disso vocês têm que se arrepender. Porque Jesus veio para salvar vocês. Você quer ser salvo por Jesus? Começa se arrependendo das suas justiças. Dói, né? Deu tanto trabalho chegar aqui para o senhor falar que a gente é pecador. José precisou tomar um puxão de orelha do anjo. Você não acreditou no anjo, meu querido? Lembra que o anjo apareceu depois que ele foi chamado de justo. Depois que ele demonstrou caráter, não querendo infamar ela. Depois que ele demonstrou amor, deixando ela secretamente. Depois que ele ponderou, depois de tudo isso, Gabriel ainda teve que dizer, não temas receber Maria. Porque às vezes a gente teme receber algumas coisas das mãos de Deus porque a gente se acha demais. Porque a gente sabe demais. Porque a gente é bom demais. Não é não. Uma das coisas das quais a gente tem que se arrepender é da nossa justiça. Todos vocês têm.
Então vamos parar com esse negócio de que a gente dá conta, a gente sabe e a gente é melhor. Eu falei errado, a gente somos melhores. Pronto, vai. Vou estragar tudo de uma vez. Porque a gente tem que parar com isso. José era um homem justo e ainda assim teve que tomar um puxão de orelha do anjo. Tome vergonha na sua cara, José. Você não deixa de receber Maria, não. Porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Mas eu sou justo. Ele podia ter dito isso. Mas não fui eu que fiz o filho. Como é que vai ficar minha fama? Rapaz, eu fiz tudo certo. Eu lavei as minhas mãos na inocência. Eu fiz direitinho. Eu mereço ser chamado de filho de Davi. José, seu menino vai salvar você e sua mulher. Que é uma das coisas que a gente esquece. Por conta da nossa alma católica. Que Jesus salvou os pais. A gente esquece disso. Que Jesus teve que morrer pelos pecados de Maria e de José. Só que esse texto não mostra pecado nenhum de José. O que significa que até das nossas justiças, Deus vem nos salvar. A única justiça que salva é a dele. É a dele. Até isso tem que ser alvo do nosso arrependimento. É um duro golpe no nosso orgulho. Aceitar que o nosso melhor não é o suficiente. A gente muda de texto, mas não muda de hashtag. Você não dá conta. Não é brincadeira. Se você desse conta de qualquer coisinha, você não precisaria de Jesus nessa área. Qualquer coisinha. Eu ouvi recentemente uma pessoa se referir a um missionário que orava 12 horas por dia. Aí eu fiquei pensando, e quem fazia da vida se era missionário? 12 horas ele estava orando, nas outras ele estava dormindo, ele pregava quantas horas? Meia hora por dia ele pregava? Missionário que ora 12 horas por dia não é missionário. Missionário orava 12 horas por dia. Não, ele podia ter pegado um dia para orar 12 horas e pregar o evangelho. Todo dia orar 12 horas, o que esse camarada faz da vida? Conclusão que eu cheguei. Missionário é mentiroso. Ou a pessoa que me contou a história do missionário é mentirosa. Ah, você não acredita que essa pessoa ore 12 horas por dia? Irmãos, a pessoa mais piedosa de que eu já ouvi falar na minha vida foi a mãe do João Elbique, que orava 4 horas por dia. Porque até então, a única pessoa que eu tinha ouvido que tinha orado 2 horas por dia para se preparar para o dia tinha sido o Abraham Kuyper. Se você dá conta de viver uma vida de oração esplendorosa, você não precisa de Jesus. É simples assim. Você dá conta? Do que você dá conta? Não, só dessa pontinha que eu consigo fazer. Nessa coisinha ali, você não precisa de Jesus. Pois José podia ter achado isso. E aí vem o anjo e diz assim, tu também precisa de seu filho. Tu também precisa ser salvo. Tu também precisa de Josué. Temos que colocar nossas justiças na balança para ver que elas não pesam tanto quanto a gente imaginava. O máximo que possamos dar a Deus em troca da nossa salvação, para Ele não vale nada. Nossas atitudes boas, nossos acertos, nossa justiça e nossa piedade só contam em Cristo. Fora dele. Antes dele, elas não têm nenhum valor. Segundo ponto, como eu disse, são 2 lições que eu penso que esse texto nos traz. A primeira delas é, Jesus nos salva das nossas justiças. E o segundo ponto é o mais óbvio, não é? Ela, verso 21, dará à luz um filho, o nome dele será Josué ou Jesus. Por quê? Porque é ele quem salvará o seu povo dos seus pecados. José não abriu mão da sua justiça, do seu caráter e da sua honra por causa disso. O verso 25 diz que ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz e eles não puseram o nome do menino de Jesus. Está tudo certo. Vamos continuar, que o justo continue na sua justiça e o ímpio continue na sua perdição, até que o Redentor venha. Isso é uma profecia do Antigo Testamento. Mas aqui ela está exemplificada. Esse Josué final,
Esse Josué de Nazaré era um salvador de caráter diferente. O anjo Gabriel deixa claro os objetivos do seu nome. Lembre-se de que, sendo ele Deus, ter um nome não era só uma maneira de chamá-lo. Era uma job description. Era um descritivo do cargo. Era o que ele iria fazer. Quando Deus se dava o nome, ou ele tinha feito o que o nome significava, ou ele faria. Porque assim eu serei conhecido. Jesus se torna um nome acima de todo nome, não por causa das letras, não por causa do significado do que o seu nome é, mas por conta de quem ele foi e do que ele fez. Jesus não sofreu contaminação pelo pecado, a semente dele era absolutamente santa, mas nós vivemos numa época de difícil compreensão do que seja pecado. Há alguns anos atrás, John MacArthur lançou um livro que me chama a atenção até hoje, que chama Sociedade Sem Pecado. Nós achamos que vivemos num mundo sem pecado. Pecado é desonestidadezinha básica. Tem gente que é corrupta, tem gente que é malvada, mas o conceito de pecado se perdeu. E pecado é um conceito fundamental, ou seja, é um conceito de fundamento. Olha para a genealogia que você tem aqui nesse texto. Uma genealogia imperfeita, quebrada, que deu a luz ao Cristo. O Messias veio a despeito do pecado. E agora, com o nome de Jesus, ele vem resolver o problema do pecado. O pecado é o pano de fundo desse texto. O pecado tentou impedir a vinda do Messias. Cristo veio apesar disso. E Jesus vem para resolver isso. Pecado. Irmãos, esse é o problema do nosso tempo. A gente quer pregar um Jesus que vem resolver nossa conta bancária. É um Jesus que não gosta de pobre, Jesus gosta de empreendedor. É o Jesus coach. É o Jesus que vai botar um rabinho aqui, amarrar, deixar a barba no jeito e vamos lá, que nós somos vencedores. Vinde vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei prosperar. Esse é o Jesus de hoje em dia, mas não é? Princípios bíblicos para enriquecer. Aprenda com Jesus, Davi e Salomão. E aí, para empobrecer, porque não tem um Jó. Isso vai acontecer, hein? Se reinventando com Jó. Gostar dessa? Eu seria um coach maravilhoso. Hein? E olha, o problema seria explicar as mulheres de Salomão. Irmãos, acordem. Jesus veio para resolver que problema? Olha o texto. Se ele não é autoevidente, verso 21. A razão pela qual Jesus veio com este nome, não faz sentido você chamar Jesus de Jesus e não mencionar pecado. A razão pela qual ele se chama Jesus é o pecado. Pois ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Aí sabe o que as pessoas fazem? Redefinem pecado. Gastar dinheiro errado é um pecado. Não investir corretamente, ai que pecado. Não é? Não arrumar um bom emprego é um pecado. Não fazer isso, aquilo outro é um pecado. Você redefine o pecado. Pecado é a quebra da lei de Deus. É não alcançar os parâmetros dados pelo próprio Deus. O pecado é a razão para as coisas não darem certo em todos os níveis. É o pecado que exige a morte do pecador. Pois está escrito que o justo salário do pecado é a morte. Salvar dos pecados é uma missão para Deus. Só Deus poderia fazê-lo. E diferente das expectativas populares de salvação, que se restringem a esta vida e a este arranjo de coisas, nós devemos pregar um Jesus que veio salvar dos pecados, e não o pobre da pobreza, os oprimidos da opressão, os ignorantes da ignorância.
essa coisa mais rasa, mais discreta e, às vezes, até mais dispensável do aspecto redentor do Senhor Jesus. Porque você pode morrer pobre, iletrado e doente, mas ir para o céu. E você pode morrer rico, abastado, satisfeito, cheio de sucesso e ir para o inferno, como geralmente acontece. Vocês também têm que se arrepender dos seus pecados. Essa é a parte mais fácil, porque quando a gente olha para a nossa vida, a gente fala, a minha história não é muito diferente da de Jesus. Eu olho para a minha árvore genealógica e só vejo desgraça. Olho para a minha história de vida e só vejo reveses. Se Jesus vem para me salvar, se tem alguém que precisa ser salvo, sou eu. Não é isso que vocês dizem? Para me derrubar vai ter que me levantar primeiro? Então, se tem alguém que precisa ser salvo, sou eu. Mas esse entendimento de salvação está errado. É difícil falar de pecado hoje em dia. Não é o tipo do sermão que quando vai para a internet estoura. Porque as pessoas querem falar de um amoroso Jesus / coach, / acolhedor, / sei lá, fazenda de recuperação. É isso que as pessoas querem. Uma igreja que seja um lugar onde todo mundo se abrace, a gente cante junto e a gente resolva os nossos problemas da terra. Eu vim aqui porque eu tenho um problema com a minha mãe, eu vim aqui porque eu tenho um problema com meu pai, eu vim aqui porque eu tenho um problema comigo, eu vim aqui porque eu não sei quem eu sou, eu vim aqui... Jesus veio aqui porque tudo isso é fruto do pecado. Ele veio resolver o pecado. E ele pode não resolver nenhum desses problemas, viu? Porque ele não veio com esse compromisso. E essa é a razão pela qual Jesus frustra muito. Porque quando Jesus é pregado e a pessoa vem esperando isso, como recentemente eu ouvi uma pessoa que disse, num desses podcasts que agora está na moda, e diz assim, nossa, a coisa mais fantástica para mim foi quando eu entrei na igreja e o pastor, a primeira coisa que eu ouvi, ele falou assim, você pode ser grande. E ele emocionado. Ele emocionado, com lágrimas nos olhos. Ele com lágrimas nos olhos, eu com um embrulho no estômago. Quando ele falou que eu podia ser grande. Que coisa maravilhosa. Deus é grande. Você não pode ser grande, não. Reverendo Vadislau conta uma história muito interessante de uma rua em Atibaia. Como ele disse que era em Atibaia, deve ser por lá também. Ele disse que lá tinha uma igreja que rachou. Eles brigaram. Chamava Igreja da Oração Poderosa. E aí a outra igreja menorzinha, menos letrada, quis competir com aquela igreja. Mas como é que você vai competir com uma igreja cujo nome é Igreja da Oração Poderosa, né? E aí eles, no final da rua, abriram a igreja deles. Segundo o reverendo Vadislau, Igreja da Oração Mais Poderosa. Sem brincadeira. E aí ele falou que ele estava com vontade de abrir uma igreja naquela rua. E ele perguntou para a gente qual seria o nome daquela igreja. Todo mundo deu vários nomes, fiquei esperando, que eu falei assim, tem boi na linha. E aí ele falou, a igreja que eu vou montar lá vai ser a Igreja da Oração Fraca no Deus Poderoso. É disso que se trata. Você pode ser grande. Isso não está na Bíblia, não. João Batista, quando encontrou esse Jesus, disse assim, importa que ele cresça e eu diminua. Esse é o grande Deus dos altos céus, que toma o meu pequeno ser e não faz desse ser grande. Ele me funde a sua própria natureza para que eu desfrute da natureza dele. Não, eu não serei grande nele. Ele continuará sendo grande e receberá o meu louvor. Mas já não importa o meu tamanho. Eu quero ser grande. Eu quero ser pequeno. Qual é a diferença se você está com ele? Às vezes a gente está preocupado demais em ser um pequeno transformado em grande, sabe, evoluir igual se fosse um Pokémon, quando Deus está mais preocupado em fazer a glória dele brilhar em nós, porque foi para isso que fomos criados, para desfrutar dele. Não para desfrutar da nossa própria grandeza, mas para desfrutar
da grandeza dele. Jesus veio resolver o pecado. Todas as expectativas terrenas, tão ressaltadas em nossos dias, também pululavam na época. E o Senhor Jesus vira tudo de cabeça para baixo quando Mateus nos diz que ele vem para salvar por meio do seu sofrimento. Ele vence ao dar a sua vida numa morte de cruz. Jesus vem para salvar. Salvar. Como um bebê recém-nascido poderia salvar? E a resposta é, não como um bebê. Não como um bebê. O que vocês vão ouvir ao longo do mês de dezembro, em outros lugares, são sermões que visam te convencer da legitimidade de se comemorar o Natal. Valendo. É o que mais você vai ouvir. Temos que comemorar o Natal. Temos que comemorar o Natal. Porque o Natal é Natal não é a grande nada. A grande data do cristianismo é a Páscoa. Essa é a grande data. Pode comemorar o Natal? Pode, claro que pode. É o Redentor. Os anjos comemoraram. Glória in excelsis Deo. Como? Pode, claro, não tem nenhum problema. O ponto não é esse. O ponto certamente não é esse. Não é? O cristianismo não é só uma tradição religiosa, nem mesmo um código de ética, não é uma filosofia de vida, não é um espectro político. A fé cristã tem muito a dizer sobre essas coisas, mas ela é uma religião. A palavra religião significa religação. O que Cristo veio fazer foi nos ligar a Deus novamente. José já havia esquecido que era filho de Davi. Maria, quem era na fila do pão. Agora, este casal é conhecido como os pais do Redentor. E eles entraram na história por causa de Jesus. Às vezes a gente quer entrar na história, que seja na vida uns dos outros, por conta do que a gente faz, da importância que a gente tem, ao invés da importância que Cristo tem na vida da pessoa através de nós. Parem com isso. Vou repetir, porque é sutil a diferença, mas faz toda a diferença ao final. Não é a sua importância na vida da pessoa, mas a importância de Cristo na vida da pessoa por seu intermédio. Você é um instrumento, como Maria foi um instrumento. Você é um instrumento, como José foi um instrumento. Se ele não tivesse recebido Maria, a linhagem real teria sido interrompida. Tá? Jesus veio salvar. O verso 21 tem um detalhezinho para a conclusão para a qual eu chamo a sua atenção, que é a palavra ele. Verso 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O ele aqui, no grego, é enfático. Ele e não outro. Essa é a ideia. Jesus não seria um emblema, como os anteriores, do significado do seu próprio nome. Ele seria o próprio nome. Diferente de alguém cujo nome significa riqueza, mas o cara é pobre, sabe? Henrique. Você já deve ter conhecido um Henrique pobre. Henrique significa o rico, e o cara é pobre, né? A pessoa tem um nome de belo e é feio, né? A pessoa tem nome de sair das águas e morre, não sabe nadar. Sabe como é que é? Então, Jesus era o próprio nome. Igual essas moças aí que chamam Sofia e não é sábia, né? Pois é. A boa nova, meus queridos, não é que o menino nasceu tão somente, mas que o menino que nasceu é o Salvador. Ele vai nos salvar dos nossos pecados. Não é anistia, é redenção. Jesus é o que ele promete. Aquilo que ele promete, ele é. Ele é. Ele não oferece salvação. Ele é salvação. Entenda isso. Ele não veio oferecer o evangelho. Ele é o evangelho. Ele é o evangelho. Jesus, Deus vai nos salvar. Ele é a salvação. Ele
é a referência, a nossa referência. Quando você perde ele como referência, você pode usar os ensinos dele porque você quiser. E ele pode ser o mestre mais inesquecível de todos, mas ele não será o seu Salvador. Ele veio para ser o seu Salvador. E se Jesus é o seu grande mestre, e muita gente acha bacana isso. Está cheio de filósofo, professor, escritor, dizendo, respeito muito Jesus, gosto muito dos ensinos de Jesus. Recentemente, perguntaram para ir para um dos filósofos brasileiros, professores, né, famoso, que eu não vou dizer de quem que é, porque o santo está de Barros. E aí ele disse assim, de todos os filósofos que eu já li, o filósofo que eu mais gosto é Jesus. Não vou dizer quem foi que falou. Né? Não, Jesus pode te ensinar muita coisa. Se ele não for seu Salvador, ele não te valeu de nada. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não é algo alcançável senão pela atuação do Espírito Santo. Mas você começa a compreender, e eu espero que as coisas comecem a fazer sentido a partir de agora na história de Jesus. Porque agora nós vamos ter o parto. O nascimento de Jesus é uma tradução ruim. O ideal seria dizer que esta foi a concepção de Jesus. O nascimento foi natural. A concepção foi extraordinariamente sobrenatural. Portanto, lembre-se de que na nossa parte, quando a gente aborda o Senhor Jesus, não deve haver nenhum tipo de orgulho religioso ou espiritual. Não há nada que a gente possa oferecer a Deus que compense, ajude, colabore, nem mesmo as nossas justiças. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Enquanto pecado não for um assunto tratado, Jesus não é nada para ninguém. Ele só tem valor na missão que ele veio fazer. Ele não tem outro interesse, viu? Ele tem interesse de salvar pecadores. Se nós não falarmos de pecado, e hoje em dia pregar o evangelho é esquecer de falar do pecado. Eu já vi gente dizendo que pregou o evangelho e não mencionou nem Jesus, ou só mencionou pecado, ou mencionou só Jesus e não mencionou pecado. Não, o evangelho só é pregado quando você tem o combo completo. Pecado e redentor. Nós precisamos ardentemente vê-lo como ele é e não ter uma ideia que a gente monta sobre ele. Jesus não é um coach quântico, Jesus não é um cara legal, um mestre inesquecível. Jesus é o Redentor, Jesus é o Salvador. É isso que o seu nome significa, é isso que ele veio fazer, é isso que ele é. Certa vez a gente perguntou para uma mocinha na reunião de pública profissão de fé, já contei essa história para quem fez pública profissão de fé aqui. A gente perguntou assim, quem é Jesus para você? E ela falou assim, Jesus para mim é tudo. Adoro essas respostas de Instagram. Jesus para mim é tudo. Ah, que bom, então dá 3 exemplos. Ela, como assim? Eu falei, se Jesus é tudo, tudo é muita coisa. Me dá 3 exemplos práticos de quem é Jesus para você. E ela não sabia dizer o que Jesus era, apesar dele ser tudo. Era tão simples, né? Se ela dissesse, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, mas Jesus para mim é tudo muito vago. Jesus para mim é tudo, é monismo panteísta oriental disfarçado de cristianismo. É tudismo, como diz o reverendo Vadislau. Quem é Jesus para você? Primeira resposta. Ele é o Cristo, o Rei. Ele é o Messias prometido, o filho da linhagem real. Quem é Jesus para você? Ele é o Salvador. Ele é a semente santa que veio me livrar do meu pecado vil e da minha falsa sensação de justiça. E eu ainda vou te dar mais 2 respostas para que você saiba dizer quem é Jesus Cristo. Faltam 2 nomes.
Mas a gente vai expondo o texto. Na hora que eles aparecerem, a gente chega lá. Que Deus assim nos abençoe. Em nome dele, o nosso Redentor Jesus Cristo. Amém.